Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e hoje o podcast NA está acontecendo num ambiente diferente do nosso estúdio lá de Valinhos, no interior de São Paulo. Estamos aqui no estúdio promovido pela John Deere, o estúdio de podcast da John Deere, aqui na 28ª edição da AgriShow. E o meu entrevistado desta oportunidade fantástica do nosso podcast é com o Rodrigo Bonato, que é diretor de marketing América do Sul, América Latina, da John Deere. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado também toda a equipe da John Deere por esse convite maravilhoso e obrigado pela sua presença. A honra, Fred, né? Você falou da 28ª edição, fazemos parte da história, né? Eu estou na minha 20ª AgriShow, grande maioria delas pela John Deere, e acho que a palavra que a gente inicia esse podcast hoje é nos reinventarmos, né? Reaprendermos a todo dia. Muito bem. Reinvenção, sem dúvida, né? O período de pandemia trouxe esse aprendizado para todos nós, né, Rodrigo? E a gente vive esse dia a dia no campo, o agro não parou, mesmo com todas as restrições que nós sofremos, e a gente percebe agora nessa edição da AgriShow o quanto que a John Deere realmente vem reinventando a mecanização agrícola. Não somente no tamanho das máquinas, mas naquilo que está embarcado nelas em tecnologia. E você é um cara que fala muito bem sobre isso, então eu queria que você já nos comentasse quais são as grandes novidades que a John Deere está oferecendo nessa edição da AgriShow. Bom, vou começar que a John Deere é para todos. O tamanho da máquina que tem que ser o adequado para exercer aquela atividade, né? Entregar aquele trabalho necessário ao nosso cliente. Deixa eu pegar um exemplo aqui para você entender isso, Fred. Nós estamos lançando aqui a X9, né? A X9, a maior colheitadeira da John Deere no mundo, uma classe 10. Olha só. E essa é uma máquina que ela não é só a maior colheitadeira do mundo, ela traz as tecnologias de eficiências necessárias para que você possa colher mais produtos com menos uso de insumos, né? de combustível e com menos perdas. Bom, essa é a promessa que todos fazem. Bom, peraí, vamos entender o porquê que essa máquina ela tem essa eficiência. Legal. Bom, começa pelo motor da máquina, né? É um motor diesel, óbvio, né? Nós vamos chegar numa eletrificação, mas tem uns passos que nós temos que tomar, né? Para uma máquina do tamanho dessa, Fred, só para você ter uma ideia, se a gente quisesse que ela fosse elétrica hoje, o motor elétrico dela, ela ia precisar de uma bateria do tamanho dela. Puxa vida. Porque você precisa de autonomia e você precisa de alta potência, né, para exercer o trabalho. Ok. Então, essa é uma máquina que tem 549 cavalos, uma cavalagem, uma potência de motor muito semelhante à nossa maior colheitadeira produzida no Brasil, que é a E790, só que você consegue colher com ela quase o dobro, né? E eu falo quase aqui porque essa máquina está em testes no Brasil, né, do que a 790. Então, nesse ano, nós estamos trazendo algumas máquinas para colher agora a segunda safra de milho, né? Uma grande segunda safra que o Brasil vai colher. Sim. Grande oportunidade para a gente entender como é que é essa máquina trabalhando nas condições brasileiras. E, na sequência, colher a colheita de soja do próximo ano, a segunda colheita de milho do ano que vem, e aí sim, na AgriShow do ano que vem, a gente passa a vender ela aqui, já posicionada ela adequadamente. Agora, como é que essa máquina, com um motor muito parecido com o que nós temos com a 790, pode chegar a colher o dobro de soja, né, com o mesmo tamanho de motor? Eficiência entre os sistemas. Aí a gente começa a utilizar aqui os motores elétricos nessa máquina, substituindo os motores hidráulicos da máquina por motores elétricos. Isso traz dois grandes benefícios. Primeiro, eficiência, precisão, né? Porque o motor elétrico ele é muito mais preciso, né? E você reage muito mais rápido na máquina, e a eficiência energética. Então, motores elétricos são muito mais eficientes do que motores hidráulicos. Aí, com o mesmo nível de potência, você consegue entregar muito mais trabalho nessa máquina. Aí a gente volta à questão da sustentabilidade. Sim. Então, não adianta você ter a maior máquina, né, e ela ser mais cara para colher do que as máquinas atuais. Essa máquina efetivamente vai colher pelo menos com 30% de economia de combustível por tonelada colhida. Isso significa economia de combustível, economia então de uso de recursos, economia de custos e mais, o melhor de tudo, menos economia de emissão de carbono. Então você vai ter menos carbono sendo emitido por tonelada de soja ou milho colhido. Isso é eficiência, isso é a questão do tamanho certo da máquina. No outro ponto, nós temos o trator 3036, que é o menor trator que a John Deere vende no Brasil, com 36 cavalos. Né? Um trator que, Fred, admito para você, nós trouxemos pensando na fruticultura, né? Nos citros, no café, né? A gente chama das culturas de valor agregado, né? Os hortifrutis. E, na verdade, essa semana nós vendemos 10 tratores desses para uma usina.
Tá. O que você vai fazer com um trator desse? Não, o trator cabe na entrelinha das canas. Eu vou fazer cultivo mecânico, não vou usar químico. Legal. Então, olha, sustentabilidade. Sustentabilidade. Olha como é que você encaixa o produto certo, do tamanho certo, uma grande máquina, um pequeno trator, para a atividade daquele produtor. Legal. Bom, eu queria aproveitar esse podcast aqui porque eu e Bonato, nós temos aqui uma história que juntos construímos, né? Tanto eu acompanhei a sua carreira, você comentou de 20 anos, né, de carreira aqui na John Deere, eu tenho 15 anos, pelo menos, de máquinas agrícolas e mais uns tantos aí de agricultura. Então eu venho acompanhando essa evolução. E a gente percebe, né, Bonato, eu acho que você pode garantir isso para nós, né, de que nos últimos 20 anos realmente a mecanização agrícola deu um salto no Brasil. Né, lá para os anos 90 a gente ainda tinha uma média de potência de tratores que não ultrapassava 150 cavalos. Né, era aquela coisa do trator de 75 cavalos, 90% do mercado. A John Deere chegando no Brasil nessa década de 90, já na virada para os anos 2000, já trouxe um nível de potência, um nível de tecnologia que só é utilizado na Europa ou nos Estados Unidos. E o Brasil começou a experimentar tudo isso que a John Deere ofereceu. Nessa passagem sua, dessas 2 décadas, o que você destacaria que a John Deere revolucionou o mercado? Olha, Fred, quando a gente mistura aí o lado pessoal com o profissional, né? Eu estou fazendo esse ano 23 anos de formado de agrônomo. Tá. E há 20 trabalhando na John Deere. E eu queria ser médico. Eu queria cuidar de pessoas, né? Olha só. E acabei cuidando de pessoas no final. Do outro lado. Do outro lado, porque produzir alimentos é Sim. a base da saúde, e a gente descobriu isso com a pandemia. Sim. E a gente descobriu que existe oxigênio, né? Sim. Que a gente precisa de oxigênio para respirar e a falta, né? Que os recursos naturais podem fazer. Nesses 20 anos, Fred, a agricultura mudou muito, não só no Brasil. Mas o Brasil tomou uma relevância, né, na alimentação global. Sim. E isso trouxe a facilidade hoje da gente ser entendido. Porque a gente não tinha agricultura tropical no mundo há 20 anos, desenvolvimentos específicos, não só de máquinas, mas de sementes, de químicos e tudo mais, para a agricultura tropical. Okay. Nós tínhamos para a agricultura temperada, sim, sim. Né, que é a agricultura mais antiga do mundo, né, Estados Unidos, Europa, ou seja, o hemisfério norte. Nesses 20 anos, nós descobrimos que a agricultura tropical ela é muito mais eficiente do que a temperada. A gente consegue usar os recursos, né, que nós temos, os recursos naturais, terra, por exemplo, 2, 3 vezes no ano. A gente consegue plantar aqui os 365 dias do ano, nós Sim. temos luz, nós temos água. E passando a ter essa relevância na produção de alimentos, de fibras e de combustíveis renováveis, o Brasil, né, e toda a América Latina, nós hoje somos então o contrário, nós começamos a criar tecnologias, né, para a agricultura tropical. Sim. E essa tecnologia ser expandida para o resto do mundo. Então, nesse conceito, é interessante que na própria John Deere hoje, muitas tecnologias que nós temos, elas começam a ser desenvolvidas agora para a agricultura tropical. Ótimo. Porque ela tem uma agricultura de alto uso, né, intensivo de máquinas. Para você ter uma ideia, Fred, do uso dos recursos, né, do equipamento, por exemplo. Hoje, uma colheitadeira nos Estados Unidos, ela não trabalha 350, 400 horas por ano, quando muito. Ok. Aqui, porque nós temos 2 safras, nós no mínimo usamos ela o dobro, 750, 800 horas. Né? O trator, a gente não faz preparo de solo. Então a gente não usa horas de trator para fazer preparo de solo. A gente Sim. usa para fazer o quê? Plantio. Certo. Para fazer tratos culturais. E aqui é normal a gente usar o trator 1.200, 1.800. Se for usina, que tem o transbordo, né, a operação Sim. de transbordo, Sim. trabalha-se 3.000 horas, 3.500 horas por ano, uma colhedora de cana. Então, assim, a intensidade do uso dos equipamentos, a eficiência, a gente começa a ver que na agricultura tropical a gente tem que desenvolver um equipamento específico para essas condições. Um equipamento que seja utilizado o maior tempo, né, de vida útil. Não só os componentes, mas para essa alta temperatura que nós temos. Fred, nós temos que plantar com chuva. Sim. Nós temos que colher com chuva, né, para ter a segunda safra. E isso traz alguns desafios mecânicos. E conseguindo fazer as operações, as máquinas trabalhar nessas condições adversas, elas se tornam mais eficientes também para a agricultura temperada. Então, eu acho que isso é bacana, isso que me dá orgulho, né, de ter escolhido a profissão de agrônomo, ter entrado em máquinas Sim. e ter participado dessa revolução, né, agrícola e mecanizada do nosso país. Legal. Bom, eu também tenho uma experiência interessante
que me trouxe um conhecimento gigantesco. Pude conhecer diversas fábricas da John Deere pelo mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e venho acompanhando o portfólio da empresa nesse tempo, observando que em alguns segmentos é líder de mercado ou tem uma tecnologia bastante evoluída, principalmente a colhedora de algodão. É uma máquina sensacional. A primeira vez que nós vimos, né, fizemos o lançamento juntos lá no oeste da Bahia, uma máquina que tem 5 operações simultâneas e já naquele tempo trazendo sustentabilidade para dentro do segmento da agricultura, porque você dispensava ali outras diversas operações, mais tratores emitindo dióxido e mais pessoas que estavam envolvidas e a máquina ocupando todas essas operações. Depois também as colhedoras de cana oferecendo maior produtividade, os tratores cada vez maiores, mais potentes, né? Mas com redução de combustível, menos amassamento, menos compactação. E aí depois vem as tecnologias embarcadas, que eu queria destacar aqui para quem está nos acompanhando, que eu acho que uma delas é a agricultura de precisão. Me lembro muito bem, a barrinha de luz. O começo de tudo, fui também testemunha disso. Só que depois, logo em seguida, já tinha computadores, softwares nos tratores que faziam que o trator fizesse a volta completa lá no final do carreador, uma coisa assim sensacional. Eu acho que isso foi a mola propulsora para que as outras empresas, os concorrentes também buscassem e oferecessem essa tecnologia para os agricultores. A partir daí, o que a gente vem acompanhando, o que está trazendo essa inovação? Nós falamos da agricultura de precisão, e aí a gente vai falar também um pouco dos centros de operações da John Deere, nós vamos chegar lá. Mas eu queria falar em tecnologia embarcada. O que você acredita que está sendo o segmento que está chamando a atenção em termos de revolução também no manejo? Acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade, Fred, nessa conversa de unir todo esse conhecimento, essa tradição, né, que nós construímos nesse tempo de trabalho juntos, e a gente começar a afirmar alguns conceitos. Ok. Né? E o primeiro conceito é que para chegar numa autonomia, que é uma máquina trabalhar sozinha, tá? Você tem que passar primeiro pela automação do equipamento, okay, que é o equipamento se autorregular. Ele entender o ambiente que ele está trabalhando ao redor e com isso, através dessa análise de dados em tempo real, ele buscar a melhor forma, mais eficiente dele trabalhar naquelas condições. Sim. A autonomia, Fred, é assim, fácil. Né? Parece brincadeira, mas o teu pessoal pode dar um Google. Sim. O primeiro trator autônomo que a John Deere produziu está no nosso museu. Sim. Porque ele foi produzido na década de 90. Eu vi isso em 98. Pois é. Então, a autonomia para a agricultura, quando a gente tem esses campos, né, de trabalho, né, não é tão populado, né, como as cidades e tal, é mais fácil você chegar num trator autônomo. O difícil é você criar a automação, quer dizer, ou seja, ele se autorregular para que ele possa efetivamente trabalhar sozinho. Okay. Porque eu dirigir ali é autonomia. Esse é fácil. Sim. O duro é você ter a experiência de ouvido, né? Saber se a máquina está mais pesada ou não, uma colheitadeira. Né? Se você tem que avançar ou diminuir a velocidade de uma colheita. Colhedora de cana, Fred, até pouco tempo atrás, como é que o operador regulava ela? Escutando se o barulho do motor estava pegando no chão ou não. Parece uma coisa da pré-história. Não, mas há 5, 10 anos atrás era assim. Era assim. Uhum. Né? Então hoje, você pega a colhedora de cana, ela tem o corte de base, as duas linhas independentes. Sim. Né? E ele se autorregula. Vamos pegar a colhedora de cana, que parece um dinossauro, né? Ela parece um T-Rex, né? Pro tamanho dela e o ferro dela. Sim. Ou você pega um Cane Advisor, que nós temos nela, né? Você tem câmeras hoje que conseguem, no elevador dela, monitorar, através de um banco de imagens enorme que nós criamos, o que é realmente o tolete de cana, aonde está a gema, porque se você quiser plantar aquela cana na sequência, você sabe quantas gemas tem no tolete, se é um tolete viável ou não. Sim. E a gente começou a medir ali impureza mineral, impureza vegetal, e a gente descobriu que não é impureza vegetal, é biomassa. Porque você pode fazer etanol de segunda geração com isso. Então nós temos vários clientes no Brasil fazendo já o etanol de segunda geração. Sim. E eles precisam levar a biomassa para a usina. Mas como você vai levar biomassa, tem que levar tolete, vai ter uma densidade de carga menor. Não, se eu fizer biomassa com tolete e fizer uma composição desses dois itens, eu consigo manter uma tonelagem nos caminhões, né? uma densidade de carga adequada, né? Para a gente levar isso aí para a usina. Okay. Então, quando a gente olha toda essa parte de automação, Fred, é a sensação e é o caminho para a gente chegar na autonomia.
Vou te dar um exemplo prático disso. Ok. Aqui na AgriShow nós temos a solução de pulverização. Ok. Então nós começamos ali com o pulverizador PLA, pulverizador de entrada, o primeiro autopropelido da John Deere, onde o produtor sai de um pulverizador de arrasto, né, e entra no primeiro autopropelido dele. Logo na sequência, nós trazemos um 4030 montado um lado da barra dele com um sistema de bico individual, que a gente chama de INC na John Deere, que é uma tradução do nome em inglês, Individual Nozzle Control, tá? Ok. Que esse bico a bico ele pode ser atualizado do pulverizador dos nossos clientes desde 2019. Ou seja, você não precisa trocar o pulverizador para acessar uma nova tecnologia. Você troca o sistema de bicos do equipamento. Tá? E isso é um caminho para você chegar do outro lado da barra do pulverizador, que é onde você tem ali o See and Spray. See and Spray é a tecnologia de ver e pulverizar ao mesmo tempo. E a John Deere é a única empresa do mercado que tem a tecnologia em níveis também. Ah, que tipo de pacote você tem na tua televisão? Ah, eu tenho o básico. Ok. Ah, eu tenho com o filme incluso. Sim. Então você vai escolhendo o nível de tecnologia que você quer. Então o primeiro nível, você tem ali o verde no marrom, que é a planta daninha, o solo. Então identifica isso. Ok. O nível seguinte, o que é? O verde no verde. Que você enxerga a planta daninha em diferentes estágios fenológicos, em diferentes estágios fenológicos da soja, do milho, do trigo e assim por diante. Então ela identifica o que é uma planta de produção ou uma planta invasora. E pulveriza não só na planta invasora, mas o volume adequado para que aquela planta invasora possa ser controlada. Então isso é sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental de novo. Aplicação localizada, né? Só naquela planta e no volume adequado. Então, Sensacional. os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, a gente olhar, é diferente matar uma buva do que uma tiririca. Então, o volume de cauda que você precisa é diferente. Sim. Então, eu preciso saber que aquilo é uma buva que está em determinado estágio fenológico, para eu saber qual o volume e a vazão que eu vou aplicar de defensivo ali, de herbicida. Então, isso é o passo, e a máquina tomando decisões sozinhas. Então, em cada um desses bicos individuais, nós temos uma câmera. Tá bem. Que ela lê e naquele milissegundos ela tem que reagir e aplicar o defensivo, o químico, né, o herbicida que está ali atrás. Sensacional isso, né? E o público urbano nem passa pela cabeça deles aquilo que as máquinas hoje oferecem para a agricultura, né? O Brasil, sem dúvida, é uma agricultura mais sustentável do planeta, até porque o agricultor é um conservacionista, né? É por gerações. Por gerações. E eu acompanhei também nesse processo desses 15 anos aqui que eu tenho junto às máquinas agrícolas, um sistema ser implantado com um apoio muito forte da John Deere, que foi o sistema ILPF no Brasil, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Muitos desafios, uma área extensa, né, de mais de 50 milhões, hoje se fala de áreas de pecuária que estão degradadas, que podem ser renovadas sem que se derrube mais nenhuma árvore no Brasil. Isso é um processo que ainda vem ganhando cada vez mais corpo, né? E você também fez parte disso. E eu vejo que dentro desse sistema todo da integração lavoura-pecuária, uma máquina que fez todo sentido foi a plantadeira. Eu acho que a plantadeira sempre ela é uma máquina dentro do portfólio que tem sempre um ponto sensível, né? Para que você possa começar direito aquilo que você vai colher lá na frente. Integração lavoura, pecuária e floresta, integração de máquinas e sistemas. E falando de plantio, como é que você resume esse segmento para aqueles que ainda não conhecem ou querem ter mais conhecimento? Essa foi também uma grande reaprender, né, uma revolução, porque nós fazíamos práticas culturais no Brasil, né, há 20, 30 anos, que a gente aprendeu com o pessoal que veio aqui do clima temperado. Sim. Né? Revolver a terra todo ano. Todo ano. E aí, quando a gente foi fazer a primeira revolução de máquinas, na verdade, nós tivemos que fazer o contrário. Nós tivemos que mudar as práticas culturais tropicais que nós tínhamos para poder se adaptar às máquinas disponíveis. Tá. A grande revolução agora é o contrário. As máquinas estão sendo criadas para serem mais eficientes para a agricultura tropical. E a plantadeira é um perfeito exemplo disso. Hoje, uma plantadeira, Fred, ela tem que plantar em condições de umidade alta, de alta palhada, né? É isso aí. E de alta velocidade. É isso aí. Então, vamos pegar o lançamento que nós temos aqui na AgriShow, e eu acho que isso é o bacana, né? O que o cliente hoje, o nosso produtor do Brasil, ele pode entender o que está vindo pela frente nos próximos 2, 3, 5 anos.
Então essa plantadeira que está aqui, nós vamos colocar ela comercial no mercado só em 2025. Tá? Então daqui 2 anos, nós já estamos mostrando ela aqui, para o produtor poder se preparar na curva de aprendizado para que vem de nova tecnologia. Essa plantadeira com a transportabilidade que o nosso cliente quer, ou seja, que ela tenha 3,80 no módulo de transporte, simplesmente apertando um botão, tá? Ou 3,20, que é o módulo de transporte em cima de carreta, né? Permitido nas nossas rodovias, né? Desmontando meia dúzia de parafusos de uma linha. O chassi dela é 3,20, largura total. Sem dúvida. Essa plantadeira ela tem adubo e semente de alta precisão, tudo isso sendo controlado por sistemas elétricos, como eu falei no começo, e não mais hidráulicos. Inclusive o sistema de pressão das linhas hoje no solo é pneumático e não mais feito de forma mecânica com mola. Então você tem ali níveis de equilíbrio, né? Exato, e níveis de tecnologia diferentes. O produtor que quer entrar, né, em novas tecnologias, trocar uma plantadeira mais velha, não quer investir muito, bom, ele ainda tem a linha convencional a ser trabalhada, que é a hidráulica, né, com algum tipo de sistema eletrônico trabalhando. Mas aí a gente já começa com a linha 5E ou ele migra para a máxima que nós temos, que é a Exact Emerge. A Exact Emerge você pode plantar até 16 km por hora com a máxima precisão. O que significa? Muito simples para o pessoal também da cidade entender. Se você está andando a 16 km por hora, você tem que plantar aquela semente numa velocidade 0. Ou seja, eu tenho que gerar uma velocidade negativa nessa semente ao ela cair no solo, para que quando ela caia no solo e ela pare no solo, ela tenha velocidade 0. Então, se eu estou andando a 12, 15, 16 km por hora, eu preciso criar alguma coisa que freie essa semente para que ela chegue na velocidade 0 lá na ponta e você tenha ali a precisão entre sementes. E aí você entra o sistema pneumático de pressão da máquina no solo, né, onde você consegue ter a profundidade. Porque se você imagina o seguinte, né, Fred? Você planta uma semente com 5 ou uma com 7, a de 7 vai demorar um pouquinho mais para sair do solo. Quando sai do solo, essa planta está um pouquinho mais atrasada do que a outra. Isso aí começa a dificultar o manejo ao longo do tempo. Certo. Então o grande salto da nossa agricultura, né, o salto econômico e produtivo, vem agora pelo gerenciamento das atividades agrícolas. Vou te dar um dado aqui, Fred. Nós estamos apoiando uma startup chamada Data Farm. Peço que o nosso público faça um Google, conheça essa empresa. Ela fez a lei dos mínimos da agricultura. Então, se nós temos um potencial de produção de soja, por exemplo, de 150 sacos, por que nós produzimos 70? Por que dá 60? E ao longo do ciclo produtivo, ele vai dando assim, olha, você plantou na janela errada. Se você tivesse plantado naqueles 5 dias ideais, você teria atingido o potencial máximo da soja. Olha, faltou água justamente no momento da floração. Então você perdeu X% por falta de água. Então, com esses dados, o nosso cliente, o nosso produtor, ele começa a aprender e na safra seguinte ele começa a interagir ao longo do sistema. Bom, só para você ter uma ideia, Fred, né, tá no folder da Data Farm aqui na AgriShow conosco. Hoje, na mesma área plantada do Brasil, nós estamos chegando em talvez a 145, 150 milhões de toneladas de soja, correto? Sim. Só com o emprego de um manejo mais eficiente sendo trabalhado ao longo da safra e não pós-safra, tá? Nós conseguimos adicionar 20 milhões de toneladas pelo manejo das áreas atuais existentes. Ou seja, a gente consegue aumentar aí, talvez em 15%, 16% a nossa produção, fazendo melhor gerenciamento das atividades. E é um campo fértil para a gente trazer novos profissionais da tecnologia, da economia, para trabalhar junto conosco nesse que é o carro-chefe da economia do nosso país, que é a agricultura. Bom, para quem está nos acompanhando aqui, chegou agora aqui nesse podcast NA, eu estou num ambiente diferente do nosso estúdio em Valinhos, estou no estúdio do podcast que a John Deere promove aqui na AgriShow, um estúdio maravilhoso, uma equipe fantástica aqui nos apoiando. Estou entrevistando o Rodrigo Bonato, que é diretor de marketing da John Deere. Rodrigo, a gente já está quase encerrando essa entrevista. Nós dois somos amigos de tomar uma cerveja juntos aí, um cafezinho, e a gente tem longas histórias para contar. Mas para a gente já para o encerramento, eu acho que eu queria perguntar para você que está na John Deere nesses 20 anos, como é que vocês estão tendo a expectativa de produtividade ou de produção agrícola para os próximos 10 anos? Vamos colocar primeiro para 2030, 7 anos. Você acha que até lá nós chegamos aos 400 milhões de toneladas? E quando é que nós chegamos aos 500 milhões?
Olha, nós temos tecnologia e pessoas e conhecimento para chegar aos 500 milhões nos próximos 7 anos. Puxa. Não tenho medo nenhum de te dizer isso. Caramba. Por 2 fatores. São mais 200 milhões em 7 anos. Mas nós temos capacidade de fazer isso, Fred. Por 2 fatores. Primeiro, se nós continuarmos usando os pastos hoje, tá? Sendo mais eficientes na pecuária, ou seja, hoje nós temos aí ao redor de uma cabeça de boi, né, de gado por hectare nesses pastos extensivos. Se a gente transferir isso para 2 cabeças, e que continuamos sendo, ainda pode ser mais ainda, tá? Ainda estamos sendo muito... Colocamos a régua lá embaixo ainda. Lá embaixo. Nós liberamos o triplo de hectares que nós precisamos para crescer. Nós não precisamos, como Brasil, entrar em nenhuma área nova, não precisamos desmatar nenhum lugar, derrubar uma árvore. Nós só precisamos fazer que esses pastos degradados se tornem áreas produtivas. Isso acontece, a gente acha que isso é Mato Grosso, isso é Goiás. Não, isso é São Paulo. São Paulo, aqui do lado. Aqui do lado, na nossa cidade. Eu sou de Araras, Leme. Sim. Eu estou vendo ali, né, toda essa parte dos biológicos entrando também, né, junto com essa revolução da agricultura. Fico muito feliz de ver a nossa região aqui, né, de Araras. Prosperando. Sou muito feliz de ver amigos meus hoje trabalhando nessa área. Eu estou vendo soja, eu saio para andar de bicicleta no final de semana em Indaiatuba, Fred, eu vejo soja plantado, vejo milho. Antes era só cana, café ou laranja. Cana, café e laranja. Então, assim, essas culturas entrando, e bom, a soja ela fixa nitrogênio. Então, quer dizer, olha como é que a gente está... Aí depois entra o capim para fazer a cobertura de solo. Exatamente. Então, o consórcio com a braquiária. Com isso, se a gente conseguir alguns hectares, né, ser mais eficiente da pecuária e transformar isso em agricultura, a gente só mantém a média que a gente vem crescendo nos últimos 10 anos em área. Mas em produção, eu acabei de dar um exemplo. Sim. A gente consegue fazer só em práticas culturais de manejo 20%. 20% de 300, ganhamos 60, assim, só sendo mais eficiente o que a gente tem. Cara, sensacional. Então, na hora que você soma produtividade com área, não tem a menor dúvida que nós podemos chegar aos 500 milhões em 7 anos. Que maravilha. Bom, você é um diretor de marketing, né? Está diretor de marketing, como você mesmo já nos comentou aqui na John Deere, e o seu foco, sem dúvida, é a comunicação. Precisamos comunicar, não só os agricultores, mas também o público urbano, que passa a entender melhor o que a agricultura brasileira faz pela nossa economia. E começa a defender, porque nós estamos sempre, parece que na defensiva, né? Temos que estar sempre defendendo o nosso segmento, a agricultura. Nesse sentido, e nós estamos aqui num estúdio de podcast, numa feira agrícola, algo que nós não imaginávamos até 1 ano, 2 anos atrás. Como é que você está observando a comunicação? O que você acredita que nós precisamos ainda inventar ou nos reinventar para que a população, tanto urbana quanto agrícola, possa entender melhor aquilo que está acontecendo? Fred, a responsabilidade da comunicação é de todos nós. Tá? E o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos valorizando o agro, o orgulho de ser agro. Então nós fizemos uma ação com a empresa aérea Azul. Que legal. Fizemos ali, adesivamos um avião, como John Deere, que bacana. Mas não a nossa marca, o produtor rural. A valorização do produtor rural. Que legal. Por 3 meses, nós vamos ter mais de 18 mil voos com 15 segundos ali da televisãozinha que a gente passa. Quer dizer, ali passa um monte de brasileiro, passa um monte de estrangeiro, né? Pessoas do agro, pessoas da cidade, né? E vão poder entender o que é o agro brasileiro. Que bacana. E nós temos ali, fizemos uma parceria legal com o Michel Teló, né? Um cara super do bem, né? Falando sobre o orgulho do agro brasileiro, a valorização do nosso produtor. Ao mesmo tempo, aqui na feira, Fred, nós fizemos também aqui, apoiamos uma iniciativa, né, de olho no material escolar. Esse pessoal, né, uma associação, né, olhando exatamente o que as nossas adolescentes, as nossas crianças estão ouvindo e aprendendo nas escolas sobre o agro brasileiro. Isso é muito sensível. Muito sensível. Como a gente falou, é por gerações. Não existe nenhuma atividade no nosso país que seja mais preservacionista do que o agro real. Né? O agro realmente feito por fazendeiros, empresários, né? Que fazem a distribuição de renda no nosso país. Fred, eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, não existia ainda, era Mimoso do Oeste, era um poço de gasolina. Eu conhecia, fiquei lá também no Hotel Paraná. Pois é. Fomos habitantes daquela região naquele momento. Exato. Então, assim, essa revolução que a gente tem na parte da educação e da economia, né? Aqui na feira, nós estamos recebendo 3 mil crianças
desse projeto aqui durante os 5 dias. Legal, cara. Parabéns. Ao mesmo tempo, nós estamos trazendo universidades, 5 universidades de tecnologia, inclusive a Zumbi do Palmares, em São Paulo. O pessoal topou pegar lá uma van às 4 horas da manhã e vir conhecer o agro. Nós temos que falar do agro, mostrar a realidade do nosso agro. Não existe um agro mais preservacionista do que o agro brasileiro. Existem leis rígidas, uma das leis mais sérias e mais rígidas do mundo. Código Florestal. Código Florestal. Então, e nós respeitamos e preservamos. E essa terra que hoje está sendo cultivada, que já foi cultivada pelas gerações anteriores, vão ser cultivadas pelas próximas gerações. Fred, a coisa mais bonita, encontrei o pessoal aqui, um grupo de 60 crianças ontem, né, participando aqui da feira. Eles entram olhando, ficam assustados com o tamanho das máquinas, das coisas, óculos de realidade virtual e saem daqui agradecidos por fazer parte, com orgulho do agro brasileiro. Acho que a comunicação de todos nós deve ser feita a todo momento. Bom, eu fico feliz por ter participado dessa parte da história do Brasil, parte da história da agricultura, da mecanização. A John Deere sempre foi uma grande parceira dos nossos projetos de comunicação. Hoje nós estamos com 3 plataformas, né? A família Olive, né? Você conhece muito bem, né, Rodrigo? Notícias Agrícolas, Marcas e Máquinas, Projeto Tempo e Dinheiro, com o meu quadro de agricultura sustentável. Fico muito feliz também de estar podendo evoluir ou me reinventar dentro do segmento de comunicação, entendendo que diversas oportunidades podem oferecer maior capilaridade nessas oportunidades. Para encerrar realmente aqui, Rodrigo, que a gente tem uma feira ainda pela frente, ainda quarta-feira, hoje é 3 de maio, a gente está gravando esse podcast aqui no estúdio do podcast da John Deere. Para finalizar, o que vem por aí? Você falou de eletrificação, falou de máquinas autônomas, a gente falou daquilo que promove a agricultura de precisão. Eu queria que você desse um spoiler para nós aqui. O que vem por aí que o agricultor já tem que ficar esperto porque vai mudar ou vai revolucionar novamente a agricultura? A grande missão da nossa empresa, ela se resume em uma frase: trabalhamos para que a vida possa avançar. Simples quanto isso. Então, apoiando o produtor, trazendo as novas tecnologias, ouvindo o que o produtor precisa. Como eu disse, as máquinas, elas têm que serem construídas e desenvolvidas para atender a necessidade do produtor, da agricultura tropical. Nós estamos com o nosso centro de inovações aqui já no Brasil há alguns anos. E dando um spoiler para o pessoal, nós vamos ter aqui o centro de engenharia da John Deere também, trabalhando aqui no nosso país, também podendo entender as necessidades locais. Sim. Então, o que eu peço é que realmente a gente tenha esse diálogo, essa comunicação, né, do setor, para que a gente possa juntos criar novas máquinas, novos sistemas de produção, e que a gente possa continuar comunicando, né, tudo de bom que o nosso agro faz. O que o produtor pode esperar da John Deere é olho no olho, parceria, estamos aqui para ouvir, e o que a gente pode fazer de volta, né? Criar soluções mais eficientes. Tudo que eu falei de automação, autonomia, isso daí é fruto de um trabalho conjunto. Estamos aqui no Brasil, Fred, há 21 anos, né? 22 anos, desde 2001, quando a gente se tornou marca própria no país. E agradecer ao nosso público, né? Aos nossos clientes, que em intervalo tão curto de tempo, 20 anos que nós estamos no país, que a gente trabalhou tanto junto, e hoje nós conseguimos a confiança dos nossos produtores, não só com a liderança de mercado, né, mas com a liderança dos amigos. Escutei uma frase que acho que resume o nosso podcast, Fred. Em 5 dias de feira, é a minha oportunidade de encontrar 20 anos de amigo. Que legal. Então, eu acho que esse é o nosso legado, é isso que a gente deixa, e com tão jovens, 40 anos, na casa dos 40 anos, a gente poder fazer parte dessa revolução do nosso país e da nossa agricultura. Sem dúvida. Bom, o que fica realmente nesse podcast é a amizade, é o networking que nós fizemos nesse período gigantesco. É um período de 20 anos, parece muito, mas é muito curto em relação à história, e a gente acompanha tudo de perto. Eu queria agradecer aqui aos técnicos da John Deere, que nos atendeu muito bem nesse podcast, ao pessoal da assessoria de imprensa, a você, Rodrigo, por ter nos dado essa oportunidade, a gentileza de oferecer essa entrevista novamente. Eu agradeço a parceria, a amizade, e queria deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando. Feiras de máquinas agrícolas é uma grande oportunidade para você conhecer as inovações, mas muito mais, como o Rodrigo comentou, fazer amigos e entender o que a agricultura pode proporcionar para a economia do Brasil e a economia do planeta. Então, fico feliz de ter participado desse momento e desse podcast, e convidando vocês do Notícias Agrícolas
que fiquem conosco porque tem mais informações e tem muito mais notícias aqui da AgriShow 2023. Obrigado, Rodrigo Bonato, e até uma próxima. Valeu. Valeu.